Vamos ficar em pé no nosso lugar? Vamos ficar em pé. Vamos declarar a palavra do Senhor que está em Salmo 29. Você pode repetir comigo na minha versão? A minha versão eu vou colocar em primeira pessoa com a gente também, tá? É no NVI, em primeira pessoa. Atribuímos ao Senhor, juntamente com os seres celestiais, atribuímos ao Senhor glória e força. Atribuímos ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adoramos o Senhor no esplendor do seu templo, porque a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Senhor troveja, o Deus da glória troveja sobre as muitas águas e sobre a minha vida. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra o inimigo e despedaça suas armas. Ele faz o inimigo saltar como bezerro. A voz do Senhor corta os céus com seus raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor retorce as grandes árvores e deixa as florestas nuas. E no seu templo todos clamam. Nós clamamos. Glória. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio. O Senhor se assenta sobre toda dificuldade. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor nos dá força. O Senhor nos dá força, porque somos o seu povo e nos dá a bênção da paz. Aleluia. Ontem o Rogério foi pregar no aniversário da igreja Peniel, né, Rogério? Peniel, pastor João. O pessoal do louvor foi para lá também. E eu fui para Nárnia. Algumas pessoas viram a propaganda da igreja Desperta Brasil. Eu falei, Rogério, não tem problema eu ir lá para Nárnia? Ele falou, não tem. Eu falei, então eu vou para Nárnia. Aí fomos para um festival de Nárnia. Chegou lá, para entrar no lugar, era um guarda-roupa para entrar. Abriu o guarda-roupa, passava no meio das roupas penduradas e entrava em Nárnia. Muito bonito. E na igreja, muitas vezes a gente não comemora a festa junina, né? Mas é gostoso comer e beber, né? Aquelas comidinhas típicas nossas. E a gente fazia festa caipira, não era? Então eles fizeram tipo uma festa caipira, só que era eles chamaram de, como que foi? Festival Narniano, um festival de Nárnia. Aí tinha todas as barracas, né? Colocaram um palco lá na chácara que eles estão fazendo culto agora. E o culto aconteceu ali no meio, bastante visitantes, foi muito, muito bonito, muito bonito. Com declamação de poesias, com louvores assim bem típicos assim, que lembravam a época medieval. Foi muito legal. Teatro, dança, foi algo espetacular. Mas para todo lugar que você olhava, você via o leão. Então aquela porta de madeira assim linda e aquele leão desse tamanho assim, a cabeça do leão na porta, né, de metal.
todos os lugares você viu o leão, que é Aslan, né? Quem já leu Nárnia? Ou assistiu o filme, pelo menos? Muito legal, né? Na época que saíram os filmes de Nárnia, estamos esperando já sair o outro agora, né? Na época que saíram os filmes de Nárnia, a hora que saiu o primeiro mesmo, várias professoras cristãs, professores cristãos, passavam esse filme nas escolas para falar de Jesus, né? E quando perguntava para as crianças no final, quem vocês acham que é o leão, né? O Aslan, né? A maioria das crianças sabia que era Jesus. Você olha para a história de Nárnia, o livro é muito mais completo. Quem só assistiu o filme, leia o livro. Você vai ficar doido, né? Eu falo para todo mundo que eu conheço. O primeiro livro, o livro mais espiritual que eu já li na minha vida é a Bíblia. Não tenha dúvida. O segundo livro mais espiritual que eu já li na minha vida é Nárnia. Nárnia é espetacular. E aí a gente ia entrando ali, leão para todo lado. Esse capítulo de Salmo me lembra, assim, é um capítulo muito especial para mim. Porque mostra a majestade de Jesus e de Deus. Mostra o poder da voz dele, o poder da palavra dele. Quando eu fui para Foz do Iguaçu e aquelas águas que não dá para medir, né? Uma coisa muito louca. E desciam ali aquele barulho, eu falei para o Rogério, essa é a voz de muitas águas de Deus, de Jesus. É aquela impressão, sabe? A voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é grandiosa, a voz do Senhor quebra o inimigo, né? E aí quando eu entrei lá em Nárnia ontem, eu via esse salmo, sabe? Você olha para aquele leão imponente, poderoso, e você pensa, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que despedaça a força do inimigo. Eu vou dar um spoiler para quem não assistiu e nem leu, né? Tem um momento que o Edismundo, ele peca, né? Ele faz muita coisa errada. E aí o inimigo na história é uma bruxa, uma feiticeira branca. E ela fala, ele errou, agora ele tem que morrer. E o diabo, ele olha para nós e ele fala para Deus, ele errou, ele tem que morrer. Mas aí Deus apresenta Jesus, não é? E fala, não, ele não tem que morrer. Meu filho morreu por ele. E na história, Aslan entra na cabaninha lá com a feiticeira branca, conversa com ela, e aí sai e fala, tá tudo bem, o Edismundo está livre, ele não precisa mais morrer porque ele pecou. Só que depois ele vai lá e ele se entrega e ele morre no lugar do menino. Ele morre no lugar de um. Aslan morre no lugar de um menino, um adolescente. Jesus morreria por uma pessoa só? Cada um de nós? Não tenha dúvida que sim. Ele morreu olhando a face de cada um de nós, os que existiam naquela época e nós até hoje e aqueles que virão. Quando ele não morreu pensando, estou morrendo pela humanidade que eu não conheço. Não, ele morreu por faces, ele morreu por nomes, ele morreu por cada um que ele olhava e ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu por nós, por cada um de nós e por cada um que ainda virá. E isso é muito poderoso. A entrega que é maior do que a vida, a morte que é maior do que a vida, porque a morte dele gerou vida para todos. A morte é poderosa. Como que é aquela frase? Toda morte vencida gera vida, né? Do musical Radassa, né? É a música principal. Toda morte vencida gera vida. Jesus venceu a morte. Aslan venceu a morte.
Ele não continua morto, ele ressuscita, né? Então ele vence a morte e ressuscita. Jesus vence a morte e ressuscita. A morte é vencida e gera vida, não só para ele, mas para toda a humanidade. Essa é a voz de Deus dentro de nós. Eu gostaria que a gente orasse agora, pensando nisso. Ah, mas eu já sou salvo, tá tudo bem comigo. Amém. Glória a Deus, porque você está salvo e tem certeza da sua salvação. Mas existe alguma parte dentro de você que por algum motivo está morta hoje? Entrega nas mãos dele, nas mãos de Jesus. Se há algum medo, se há alguma impotência, se há alguma vontade de desistir, de largar tudo para trás, se há falta de esperança, se há preocupações demais, muita ansiedade, o que quer que seja, nos relacionamentos com o marido, esposa, com os filhos, falta de esperança, no relacionamento com o chefe, com pessoas no trabalho, com pessoas na sua escola, na sua faculdade, com vizinhos, com parentes, aonde há morte? Vamos entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o único que pode falar com a voz poderosa dEle, quebrar toda a força do inimigo que esteja agindo nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, e gerar vida. Ele vai vencer a morte por nós. Eu e você, nós não podemos vencer a morte. O único que pode vencer a morte, qualquer tipo de morte, espiritual, emocional, física, em partes do nosso corpo, o único que pode vencer é Jesus, amém? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas agora, papai. Te pedir perdão, ó Pai, por toda a morte gerada em nós por causa do pecado, Pai. Nós nos arrependemos e cremos que somos perdoados na cruz de Cristo. Nos perdoa, papai. Vem com Teu perdão sobre nós. Muda o nosso coração. Que a gente aceite o Teu perdão. Que a gente também se perdoe por aquilo que cometemos de errado. Queremos, ó Pai, pedir perdão se magoamos, machucamos as pessoas ao nosso redor. E perdoar aqueles que fizeram o mesmo conosco, papai. Que o nosso coração esteja purificado e as nossas mãos limpas na Tua presença nesta manhã. Porque nós queremos subir no Monte Santo do Senhor para Te adorar, para declarar o nosso amor, para receber a Tua presença sobre nós. Porque toda morte vencida gera vida. E nós cremos, ó Pai, que nós podemos depositar nas Tuas mãos toda a morte que está nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas preocupações, medos, angústia, depressão, ansiedade. Entregamos nas Tuas mãos, porque nós não temos conseguido vencer. E não vamos conseguir. Porque o único que pode vencer é o Senhor. Senhor Jesus, vem e vence nesta manhã todas as dificuldades, as mortes dentro de nós. Traz a Tua luz para brilhar agora, dentro de toda a escuridão e trevas que há dentro de nós. Traz a Tua luz, traz a Tua vida, restaura tudo que estava morto, ressuscita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja ressurreição nesta manhã. Eu declaro vida, ressurreição, transformação. Transformação na mente, nas emoções, no nosso coração, no nosso espírito. Transformação real de dentro para fora. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem mais com Teu poder, com a Tua unção, com a Tua transformação sobre nós, Paizinho querido. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, para agir nos corações daqueles que estão assistindo pela internet.
Alcança agora, Pai. Toca nos nossos corações. Toca-nos, ó Deus. Um único toque seu pode mudar completamente as nossas vidas. Nós cremos e nós queremos o teu toque nesta manhã. Leva, Senhor, os nossos pensamentos presos à obediência de Cristo. Lança fora toda a nossa inquietude de coração, Senhor. Em nome de Jesus. Libera os teus anjos neste lugar. Anjos de guerra, cerca a tua casa com os teus anjos de fogo, com espadas desembainhadas, com correntes de fogo neste lugar. Libera anjos ministradores de cura interior, cura física. Libera, Senhor, os teus anjos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos te adorar livres, te adorar de corpo, alma e espírito, te adorar com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, te adorar com adufes, com danças, com tambores, te adorar com a nossa boca, com os nossos gestos, com tudo que nós somos. Nós queremos te adorar e te entronizar. Seja entronizado aqui, Senhor Jesus, primeiramente nos nossos corações, e em segundo lugar no meio da tua casa, no meio deste bairro, no meio desta cidade, no meio desta nação. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na nossa nação, no Brasil, como é nos céus. Vem, Senhor Jesus, vem. Aleluias. Aleluia, Jesus. Bom dia, amados. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, 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 oh. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Amém, igreja. E céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluias. E céu. A salvação do mundo. Luz para os perdidos, que cura, que orienta, sara todas as feridas, tira toda a dor. Sim, Jesus. Aleluia, Jesus. Tranquilo, vamos orar pela Vanessa. Senhor, colocamos em suas mãos a vida da Vanessa. Vem sobre ela com teu poder, com a tua graça, com a tua sabedoria. Pai, derrama sobre ela da tua unção, Pai. Abre nossos corações, nossas mentes para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Esse está curto, não sei se fica aqui. Não. Ele fica só por aqui. Eu não fico andando. Você quer beber o quê? Água. Com gás ou gás? Com gás. Tá bom. Paz. Oi? Vou. Paz, bom dia. Deixa eu me organizar aqui, gente. Bom, que legal poder compartilhar com vocês hoje o que Deus tem colocado no meu coração há alguns dias. E apesar de Deus estar colocando muitas coisas no meu coração, ontem à noite, quando eu estava preparando a
fazendo as anotações do que eu sentia de falar, Deus simplesmente mudou tudo. Eu estava super tranquila, porque alguns dias pensando a respeito do que eu iria falar, e Deus vem e transforma tudo, porque se não for assim, não é Ele, né? Mas vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de um olhar delicado e minucioso que só Deus tem para nós. Para isso, nós vamos começar lendo Salmos 139, 16. Salmo 139, 16. Um, 3, 9, 16. Meu Deus. Quem é o pai dessa criança? Jesus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu gosto de pensar nesse versículo e, a partir daí, identificar como é que Deus nos vê, como é que Deus olha para nós, humanos. Desde muito tempo atrás, Ele já nos viu. Ele já imaginou e Ele já escreveu todos os nossos dias. Mesmo antes dos nossos dias existirem. Tem noção disso? Ninguém, né, na capacidade humana, nem sabia da sua existência, mas Deus já tinha escrito todos os seus dias. Eu acho isso muito louco. Eu acho uma delicadeza, eu vejo uma delicadeza gigantesca no olhar de Deus para nós, desde muito tempo atrás. Desde o momento em que ninguém sabia que você iria nascer, que eu iria nascer. E eu gostaria que a gente pensasse nesse versículo, lembrasse desse versículo, durante toda a pregação, durante tudo que eu vou falar aqui. E no final vai fazer mais sentido. Pensando nesse versículo e algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, eu comecei a olhar para nós, seres humanos, como seres totalmente incompletos, vazios. E para nós sermos completos, nós dependemos de um olhar que só Deus tem. Nós dependemos totalmente dele, porque a nossa visão... Oi, filha. Gente, alguém ajuda essa criança na escada. Mas espera. Já subiu, já. Minha filha. Oi? 5 dias na Cândida resolve. Eu tô rouca. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar isso? Tá. Eu vou tentar afastar um pouquinho e falar mais alto. Vou tentar. A nossa visão, ela é totalmente limitada. Nós só conseguimos enxergar até determinado ponto. A partir disso, a gente não consegue ver mais nada. A gente imagina um futuro, os próximos dias. Eu tenho mania de planejar a semana, o que vai acontecer. Tem semana que eu consigo, tem semana que eu não consigo planejar, porque eu não consigo, às vezes, pensar o que vai acontecer amanhã. Como que eu posso organizar o meu dia de amanhã, porque minha visão é muito limitada. E, às vezes, eu tenho inúmeras coisas para fazer, inúmeras coisas para resolver, mas parar e imaginar e conseguir enxergar como serão os meus próximos dias, às vezes 5 dias,
é muito difícil para mim, porque minha visão é muito limitada. E isso eu estou falando de um ponto de vista, assim, dos nossos dias, do dia a dia, de poucos dias. Imagine você conseguir enxergar o seu futuro daqui 10, 20, 30 anos. A gente não consegue, a nossa visão é limitada para isso. Só Deus consegue ter essa visão que enxerga o passado, o hoje, o passado, o presente e o futuro. Nós enxergamos apenas o passado e o presente, o que está acontecendo hoje, né? Obrigada. Deixa eu já tomar que eu estou... E por muitas vezes nós não conseguimos ter... Por nós não termos essa visão de futuro, por nós termos essa visão tão limitada, normalmente nós criamos expectativas das coisas. E nós temos a nossa própria perspectiva sobre as diversas situações que podem acontecer, ou diversas situações que estamos vivendo. Para falar um pouquinho, para entrar mais a fundo em relação à expectativa e perspectiva, eu trouxe o significado dessas palavras. Perspectiva fala a respeito do que a gente vê. A perspectiva é o modo como se analisa uma situação, uma determinada situação. Tudo aquilo que se consegue ver ao longe, mesmo que esse longe seja apenas o amanhã, ou daqui 5 dias, ou apenas o imaginar que poderia ser daqui a um tempo, que poderia acontecer algo. Essa é a perspectiva que nós criamos das coisas. E a expectativa é a espera. Quando nós temos expectativas, normalmente a gente está esperando que uma determinada situação ou que um determinado acontecimento realmente aconteça em um certo tempo. A gente cria a expectativa de que daqui a um tempo tal coisa vai acontecer, determinada situação vai ser assim, vai existir. É uma esperança baseada em supostos direitos, nos meus direitos, na probabilidade ou nas promessas que alguém fez. Alguém faz uma promessa para... Uma pessoa simplesmente promete, eu vou melhorar, eu vou ser assim, eu vou te dar 100 mil reais. E você cria a expectativa de que algum dia aquilo dali vai acontecer. É por isso que, muitas vezes, quando nós colocamos a nossa expectativa no ser humano, nós nos frustramos. Porque o ser humano é falho, nós somos falhos. E nós criamos expectativas. Nada é garantido de que aquilo dali vai acontecer. De que a situação vai melhorar, de que a pessoa vai mudar, de que algo vai acontecer, de que você vai ganhar 100 mil reais porque alguém te falou que ia te dar 100 mil reais. É só uma expectativa. Sinto informar que é isso. A expectativa também é vista como um estado de quem espera um bem que se deseja. Eu queria 100 mil reais. Mas não é tão simples. Porém, diferente de nós, seres humanos, que temos perspectiva e criamos expectativa, Deus, Ele tem uma visão tridimensional da nossa vida. A visão de Deus é perfeita. Ela vê o passado, o presente e o futuro. Tridimensional fala sobre dimensão, que comporta, possui e expressa 3 dimensões. Normalmente está ligado à altura, comprimento, largura. E, trazendo para esse contexto do que Deus tem colocado no meu coração, eu vejo Deus com essa visão tridimensional que enxerga e sabe
tudo sobre nós, inclusive o nosso passado, o presente e o futuro. Porque Ele é além do que nós podemos ser. Ele vê além do que nós vemos. Ele criou todos os nossos dias. Então, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E nós somos limitados. Não temos essa visão do futuro. Por isso que a gente cria expectativas. Deus nos enxerga dessa forma. Só um minuto, gente, me atrapalhei. É que eu fui rápida. Agora nós vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. Minha Bíblia não tem Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quis ler tudo, esse 1 e 2, só para não ficar meio fora de contexto, mas eu queria focar no 2, na primeira parte do versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós falamos sobre as expectativas que nós criamos e a perspectiva de vida que nós muitas vezes temos, olhando para o contexto bíblico do que Deus espera de nós como seres humanos, é impossível não falar sobre a fé. Porque o que Deus deixou para nós, no lugar da perspectiva e expectativa que nós temos, e muitas vezes colocamos essas duas coisas no lugar da nossa fé, Ele deixou a fé para nós. Por isso que é importante manter os nossos olhos nele, porque Ele vê o passado, o presente e o futuro. Então, teoricamente, a expectativa e a nossa perspectiva, ela precisa estar em Deus, único e exclusivamente nele. E eu trago isso como um ato de fé, de olhar para Ele e acreditar no que Ele tem e no que Ele vê, e nessa tridimensionalidade que só Ele tem sobre a nossa vida. Então, a fé, ela simplesmente olhando o significado bíblico do que é a fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, ela é a certeza da perspectiva, ela é a certeza das expectativas que nós colocamos. Porque quando nós falamos de expectativas, nós estamos falando de uma espera. Nós estamos esperando algo acontecer. E a fé é a certeza do que esperamos. E e a fé é a prova das coisas que nós não vemos. A fé, ela está no lugar também da perspectiva. Porque quando a gente fala de perspectiva, a gente está falando do que a gente vê, ou do que a gente quer ver. E a fé, ela é a prova das coisas que nós não vemos. É a confiança que nós simplesmente depositamos em Deus, de confiar
que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem tudo que a gente precisa, que tudo que nós precisamos está nele. É por isso que tantas vezes a gente se frustra e a gente se machuca tanto e a gente desanima, porque a gente coloca a nossa perspectiva e a nossa expectativa no ser humano, que não é capaz de suprir o que a gente precisa, o que nosso coração precisa, de preencher o vazio que a gente sente. Porque isso só vem mediante a nossa fé em Deus. O único que pode fazer alguma coisa por nós é Deus. Ele pode usar pessoas para nos tratar, para nos ajudar, para nos guiar, para nos fazer crescer. Mas os nossos olhos, ainda assim, têm que estar nele e não nas pessoas. Eu sou uma pessoa que já me frustrei de inúmeras maneiras. E essa palavra, primeiramente, ela vem de encontro a mim, ao meu coração. Porque é muito fácil a gente, na caminhada, a gente... O que vocês estão focando? É muito fácil a gente se perder no meio do caminho. É muito simples de criar uma perspectiva, uma expectativa em relação a algo. É muito fácil perder a nossa fé. Se a gente não cultivar a fé, se a gente não cuidar dela diariamente, a gente vai perder a nossa fé, porque a gente vai colocar a perspectiva e a expectativa no lugar dela. Porque o ser humano, ele precisa esperar em algo, e ele precisa acreditar em algo. Isso é da nossa natureza. Deus nos fez assim, dependentes dele. Deus nos fez para depender dele. E nós, como seres humanos e como pecadores, tiramos os nossos olhos do alvo muito fácil. É muito fácil se perder na caminhada. Então, lá em 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios 5, 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Cara, é muito difícil isso. É muito difícil escolher viver pela fé, porque é uma escolha que a gente faz. E não saber o que vai acontecer amanhã, não criar expectativas do nosso futuro, eu acho que é uma das coisas mais complexas e mais difíceis, mas é uma das coisas que mais nos conectam a Deus quando a gente consegue simplesmente olhar para Ele, simplesmente não tirar os olhos dele. Por quê? Viver pela fé é você, não vou dizer não planejar, não sonhar, não se organizar, né? Não é também para levar uma vida adoidada. Ah, o que vier tá bom e tá tudo certo. Aí a pessoa não estuda, não faz nada e fica sentada esperando as bênçãos cair de uma árvore. Não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte também. Mas quando nós falamos que nós vivemos pela fé, é não colocar as expectativas no que um pouco do que o Rogério falou aqui na hora dos dízimos e das ofertas, nos nossos títulos, na nossa formação, no emprego que a gente tem, na casa, nas coisas que nós conseguimos pegar, que são palpáveis, né? Um carro, uma casa, um bem maior, uma empresa, o seu trabalho, seus filhos, seu marido, seu casamento, a sua família. É viver sem colocar expectativa nenhuma de que isso é o que você precisa. Mas é viver pensando que Deus é o que eu preciso. E Deus sabe tudo o que eu preciso. E eu vou viver pela fé, escolhendo depender única e exclusivamente dEle. Se acontecer aquilo que eu anseio, que eu sonho, amém. Foi permissão dEle. Se não acontecer, tá bom também. Mas a minha parte eu vou fazer. Sabe? É muito isso.
E a fé, ela não está baseada nos achismos. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai ficar tudo bem. Porque a fé, ela é a certeza. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem certeza que aquilo, que algo de, não aquilo, mas que algo de bom ou algo que vem de Deus vai acontecer. E às vezes nem tudo é bom. Às vezes as coisas vão vir e elas são dolorosas, são difíceis. Mas porque nós vivemos pela fé, nós sabemos que lá na frente a gente vai entender o que está acontecendo. E que quebra-cabeça é esse que Deus está juntando as peças, que para mim hoje não faz sentido, mas amanhã vai fazer todo sentido. Porque isso é viver pela fé. É você não ter noção nenhuma do que será o final, mas saber que Ele sabe. Ele sabe. Depender dele totalmente, e única e exclusivamente só dele, para toda e qualquer situação. Isso é para uma doença, isso é para uma crise em família, isso é para dores, é para medo, isso é para tudo. É depender única e exclusivamente dele. Se a nossa fé estiver fundamentada na tridimensionalidade de Deus, a gente não vai ter medo do que acontece, do que pode acontecer ou do que não vai acontecer. Porque a gente vai lembrar que Deus, ele tem uma visão tridimensional da nossa vida. Ele vê o passado, o presente e o futuro. E a gente precisa lembrar disso para que a gente tenha fé que Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Gente, eu sei que não é fácil, não é uma receitinha. Tem dias que você está bem, que está tudo ok, tem dias que não. Que você fala, eu não estou enxergando um palmo à minha frente. Mas quando a gente olha e quando a gente lembra que Deus, Ele enxerga toda a nossa vida, todo o nosso passado, as dores que nós passamos, os sofrimentos da infância, as coisas ruins que aconteceram na sua vida, no passado. Ele enxerga as suas lutas do presente, os seus medos, as suas ansiedades, as suas imperfeições. E Ele sabe qual será o seu futuro se a gente nos mantermos pensando nisso. Nós vamos manter a nossa fé viva em Deus. A gente não vai precisar criar expectativa em nada e nem ninguém. Porque a fé supre essa necessidade que nós, como seres humanos, temos de que as coisas aconteçam, de que as coisas deem certo, de que algo precisa acontecer. A fé substitui isso, a fé é para isso, para encher o nosso coração. Porque nós temos necessidade. Muita necessidade de que algo aconteça, de que algo novo venha, de que amanhã seja diferente, de um futuro melhor. Eu tenho necessidade de trabalhar para dar um futuro melhor para minha filha. Mas amanhã eu posso estar desempregada. Eu tenho tudo hoje, mas amanhã pode ser que eu não tenha nada. E se minha fé não estiver em Deus, se a minha perspectiva, eu apenas colocar a expectativa no ser humano, de que eu vou conquistar essas coisas, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar, vai doer, vai machucar, não vai fazer sentido, você não vai ter paz. A gente não vai ter paz. Eu lembro que eu cresci vendo os meus pais trabalhando muito. Meu pai como pedreiro, minha mãe como doméstica, ralando muito, muito, muito. E quando eu tinha lá para os meus 14, 15 anos, eu não tinha muita ideia assim, do que eu poderia fazer, porque a cabeça era, acabou a escola, o ensino médio, trabalhar para conseguir dinheiro, para conquistar as coisas.
E eu era daqui de Itaquá, estudava ali no Odila, e via um pessoal que fazia aquela escola da família de final de semana, sabe? E eles trabalhavam na escola da família para fazer faculdade. E aí foi ali, o primeiro contato que eu tive com pessoas que fizeram faculdade foi ali. Aí eu já ficava na escola da família de final de semana. Então, na minha cabeça era, bom, vou fazer isso, vou por esse caminho. Vou ficar na escola da família, vou conseguir fazer uma faculdade de administração e tá tudo certo. E aí, quando eu falei isso em casa, foi não, pobre não faz faculdade. Pobre termina de estudar e vai trabalhar. Você vai para uma loja no Brás, trabalha para alguém para você conseguir dinheiro e conquistar suas coisas. E eu precisava trabalhar, né? E quando estava acabando a escola, eu consegui um emprego no Brás. Mas eu ainda tinha em mente que eu poderia, talvez, fazer uma faculdade. Quando eu comecei a conseguir convencer meus pais que era possível fazer uma faculdade, tinha a questão do curso, que tinha que ser um curso de administração, porque todo mundo fazia administração, você vai administrar uma empresa, seria muito bom também. Você vai administrar uma empresa, é o mais comum, é o que a gente mais vê, então você vai fazer administração. E, gente, só eu e Deus sabemos o quanto que foi difícil, quantas provas eu fiz, quantas pessoas que eu tive que olhar e falar assim, não, eu vou estudar moda, e é isso. E as pessoas olharem para mim e falar assim, mano, como? Como que você vai estudar moda? Nessa mesma época, foi o período que eu me converti, quando eu acabei a escola, e eu comecei a ter contato com pessoas, com o Rogério, com a Estela e com outras pessoas que estudaram, que faziam faculdade, então já comecei a ter uma visão muito maior do que poderia ser. E, nesse momento, eu comecei a ter as confirmações de Deus para a minha vida. De, não, eu espero isso de você. E Deus começou a falar comigo. Assim, nova convertida, tinha acabado de me converter. E eu me apeguei nisso. E eu tive fé nisso. E muitas vezes a minha fé foi totalmente balançada por palavras, por pessoas, pela realidade, pela minha realidade, que era uma realidade de uma pessoa que não podia pagar um curso de moda. Então, eu me vi muitas vezes tendo que ter fé mesmo. Eu lembro que eu fiz algumas provas para entrar no curso técnico, e as provas do curso técnico eu não conseguia passar. Eu fiz umas 3, 4 provas até conseguir passar. E era o técnico. Não era lá essas coisas, sabe? Era Senai, era ETEC. Tentei Senai inúmeras vezes, não consegui, aí consegui na ETEC. Depois da ETEC, veio a fase de tentar lá o ProUni e tal, faculdade, mais um monte de prova para conseguir uma bolsa. Porque eu não estudei numa escola lá muito boa, eu não era tão inteligente assim, tão estudiosa, eu era mais das artes, então não tinha paciência para ficar sentada só estudando, era muito difícil. E eu lembro, nessa época, que eu fiz umas 3 provas para entrar na faculdade de moda, que teve uma que eu quase entrei, assim, ficou faltando 3 pessoas, assim, na lista de chamada, na lista de espera. Por 3 pessoas eu entro na faculdade, sabe? Era na Santa Marcelina, né? Tinha as freiras lá, tinha até uma freira que estava me atendendo, vendo a documentação, tudo. E a turma era 15 alunos, não podia passar disso. Mas ela falou assim, olha, sua documentação está toda certa. A prova que tinha uma provinha que você fazia que tinha a ver com moda, a prova que você fez está perfeita. Eu vou conversar com a freira para ver se ela abre 5 vagas, porque se ela abrir 5 vagas você entra e eles podem te dar eles podem ter uma turma com 20 alunos. E eu fiquei lá, meu Deus, ajuda que não sei o quê. E era voltado para estilo mesmo, né, a faculdade. Moda passarela mesmo. E aí o Fernando estava comigo, e nesse dia a gente ficou até 11 horas da noite na faculdade, esperando alguém vir e falar, abrimos a turma, vamos colocar mais 5 alunos. E sabe qual foi a resposta? Não tem vaga. Está tudo certo, mas você não vai entrar.
Gente, como eu me frustrei. Como aquilo doeu para mim, sabe? Eu saí de lá tão triste. Eram umas 11 horas da noite, né, amor? Quando a gente saiu de lá. Mas tão triste, eu chorei, eu desanimei. A minha expectativa estava ali num ser humano, na mulher que podia abrir as vagas e ela não abriu. E não fez o menor sentido para mim. Eu falei, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que é moda mesmo. Eu tenho certeza disso. Aí, nesse período, teve gente que olhou para mim e falou assim, faz outro curso, troca de curso, porque não é isso. Deus não quer que você faça moda. Gente, como foi difícil você manter ali e falar assim, não, eu tenho certeza que Deus falou para mim que é para eu estudar moda. Eu não vou mudar de curso, é a minha vocação, é o que Deus espera de mim. Deus já confirmou, já usou pessoas. Teve uma apóstola que veio aqui uma vez e falou assim que eu ia trabalhar com bolsa. Eu lembrei esses dias sobre isso. Só que eu estava envolvida num projeto com umas amigas que era de fazer bolsas mesmo, e logo depois não deu certo. E eu falei assim, não, nada a ver. E hoje, gente, faz todo sentido, eu lembrei disso esses dias. Porque Deus vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Lá atrás, quando eu estava vivendo isso, não fazia o menor sentido. Quando a apóstola veio e falou para mim, você vai trabalhar com bolsa? Na minha cabeça era, não, vou trabalhar com roupa, eu gosto de roupa. E acabei de me envolver com um negócio de tentando fazer bolsa e não deu certo, só saiu briga. Então não é isso, tem nada a ver. Mas agora faz todo sentido, era aquilo. E aí eu lembro que depois disso eu fiquei muito desanimada, depois da faculdade não ter dado certo. E, gente, não estava no contexto aqui contar isso, mas eu senti que eu precisava falar sobre isso. E o Fernando continuou me ajudando ali, falando para mim que não, você vai, vamos tentar outra, vamos tentar de novo, se inscreve de novo, faz a prova de novo e tal. E aí logo em seguida abriu, acho que foi no mesmo período, eu nem fiz outra prova, né? Abriu vagas para a AMB Morumbi, para fazer designer de moda, e eu não tinha noção direito do que era o designer de moda, eu tinha noção do que era o estilismo. A moda voltada para passarela e tudo mais. E aí abriu o design de moda. Aí o Fernando falou assim, abriu design de moda, então vamos se inscrever nesse. Mas eu estava tão desanimada, sabe, não tinha nada de fé. E eu falei assim, não, que não sei o quê. Ele pegou todos os meus documentos e me cadastrou lá e deu certo. Aí me chamaram na faculdade e mais uma luta para conseguir que todos os documentos dessem certo. Eu tive problema no fórum com a assinatura do meu pai, porque meu pai não sabe ler e escrever e fez uma assinatura errada, e o cara não queria me dar o documento. Levei o documento sem estar registrado para a faculdade. E no caminho Deus falou assim para mim, chegar lá, você fala a verdade, porque como era ProUni, eles são muito rígidos, eles podiam não aceitar os documentos, porque tinha um documento que não estava registrado em cartório, por causa da assinatura do meu pai. E aí eles falaram assim, você pode não... Deus falou assim para mim, fala a verdade, chega lá, você fala toda a verdade. Não coloque uma vírgula e não tire uma vírgula. E eu estava no trem, a lágrima desceu, assim, o Fernando estava comigo, eu falei, Deus falou que eu tenho que falar a verdade. Chegou lá, eu falei, aconteceu isso, isso, isso. A moça olhando assim para minha cara, falou, dá os documentos aqui, que eu vou entregar para eles. E aí você precisa... A única coisa que dá para fazer é esperar que eles aceitem esses documentos. Então, além de eu levar todo o documento e passar por tudo isso, podia ser que eles, quando chegasse lá, realmente onde eles iam analisar os documentos, eles falassem não. Invalidassem todos os meus documentos e não aceitassem. Mas aí eu volto para casa, fico mais não sei quantos dias esperando uma resposta, uma ligação, e quando me ligam, falaram assim, Vanessa, a gente precisa que você venha aqui na faculdade para a gente falar se foi aceito ou não. 2h30 de trem. E eu já tinha ido umas 3 vezes lá. Não, 2 vezes na faculdade. A gente precisa que você venha aqui para a gente falar se foi aceito. Gente, esse período foi uma espera, assim...
que ao mesmo tempo que ela era muito angustiante, porque esperar era difícil, a única coisa que eu tinha era a fé que Deus poderia fazer alguma coisa, que eu poderia entrar na faculdade. E eu lembro disso porque teve uma pessoa que presenciou tudo isso e ela falou assim: Vanessa, que fé, porque eu já teria desistido. Foi a pessoa que falou para mim que eu deveria escolher outro curso para estudar, que não era a moda que Deus queria. Quando eu consegui, a pessoa olhou para mim e falou assim: mas que fé que você teve. A fé não dependeu só de mim, não estava aqui, sabe? Dependeu de, ter alguém do meu lado que pegou os documentos e cadastrou para mim, porque eu não tinha coragem de cadastrar mais, porque eu já tinha me frustrado demais. A fé, ela foi se construindo. Quando eu vi as possibilidades, eu comecei a olhar aquilo e falar: é possível que aconteça. Agora eu só tenho mesmo a fé. A única coisa que eu posso fazer é acreditar que Deus vai fazer algo. Esse é um dos meus maiores exemplos de fé. Porque eu vi tudo que Deus fez e eu não tenho como olhar para trás e esquecer que só aconteceu porque Ele fez. Eu sempre vou falar sobre isso. Sempre vou falar. Às vezes parece até repetitivo, mas é que foi um acontecimento na minha vida que vem lá desde a minha adolescência, da impossibilidade de conseguir isso. E essa possibilidade só veio porque Deus permitiu que acontecesse, porque foi da vontade dele que eu estivesse lá, que eu estudasse lá, que eu estivesse hoje com a minha empresa, que eu tivesse a vida que eu tenho hoje, que eu trabalhasse com moda, com bolsas, e ele vinha dando peças do quebra-cabeça desde a minha adolescência. Em relação a isso. Foi muita perseverança, foi muita fé, mesmo quando eu não sabia nem o que era a fé. Quando as pessoas iam e falavam: faz tal coisa que vai ser melhor, eu olhava e falava: não, eu quero estudar moda. Eu acreditava em algo, eu não era convertida ainda. Depois, quando eu me converti, que Deus começou a confirmar as coisas, eu falei: é verdade, é isso, faz todo sentido. Vou me manter assim, mas eu balancei algumas vezes. Algumas vezes eu não acreditei, eu precisei da força e do apoio de alguém para isso. E aí acabou que me ligaram, eu fui lá, o Fernando foi comigo em tudo, o Fernando estava comigo. Chegou lá, a mulher pegou assim, eu nunca vou esquecer disso, ela pegou os documentos, imprimiu, e eu sentada na frente dela, ela fez assim, ó, um monte de papel, olhando para a minha cara, batendo os papéis na mesa. Aí ela pegou e falou, botou o papel na mesa, botou a mão em cima e falou: você foi aprovada. Gente, vocês não têm noção de como que eu fiquei. Não tem noção de como que eu fiquei. Parece uma coisa tão pequena, mas isso foi 6 anos atrás? A Emma vai fazer 4? 8 anos atrás já. É, porque ela já vai fazer 4. E eu fiz 4 anos de faculdade. 8 anos atrás, a faculdade era R$ 1.700 e eu não trabalhava. Todos os meses eu via... Coração? Tá bom. Todos os meses eu via as faturas sendo pagas pelo governo e eu olhava aquilo ali e falava: não sou eu que estou pagando. Foi Deus que fez isso. Gente, eu tenho todas as faturas guardadas, porque eu salvava, né? Para se acontecesse alguma coisa, eu tinha como comprovar. E eu vi Deus fazer um milagre tão grande. E eu olho para isso e falo: meu Deus, como é louco você ter fé em Deus, não criar a expectativa no homem, e só olhar para Deus e acreditar que Deus vai fazer. E depois que eu fui aprovada, eu ainda demorei 6 meses para começar o curso. Porque eu não pude começar naquele semestre, porque as aulas já tinham começado por conta da demora. E elas mesmo acharam melhor eu fazer o curso 6 meses depois, e o curso era à tarde. Eu não ia trabalhar nunca. Como que eu falei? Mano, Itaquá, 2h30, vou estudar à tarde. Lá no Morumbi tem estágio, tem várias coisas no meio da faculdade. E aí eu fiquei esperando mais 6 meses. Quando chegou o dia de ir lá fazer a matrícula para realmente iniciar, não tinha turma para tarde. Aí eles tiveram que me colocar no curso da manhã, que era mais caro do que o curso da tarde. Porque eles não tinham o curso e eu fiquei esperando o período que passou. Enfim,
Deus fez a melhor coisa, da melhor maneira. Eu não reclamei que o curso era tarde, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se eu ia ter dinheiro para fazer a faculdade. Foi tenso pra caramba. Foi muito difícil. Teve momentos que eu não tive dinheiro, teve momentos que eu tive vontade. Tinha um Starbucks, tinha um Subway dentro da faculdade, só gente com dinheiro, de carro, indo para a faculdade, eu com mochila pesada e pasta, e 2h30 de trem de Itaquá até o Morumbi, e 2h30 para voltar. E às vezes era 2h30 para chegar na faculdade, ficar 15 minutos sendo orientada por um professor e voltar para casa. 15 minutos. Teve dia que eu entrei na faculdade e saí. E era essa loucura, mas eu fiz. E todas as vezes, teve gente que olhou para mim e falou assim, eu não aguentava não. 4 anos no Morumbi, tinha cursos, tinha aulas que eu tinha que acordar 4h30 da manhã para ir, porque era o primeiro horário lá, e o trem lotado, enfim. Mas consegui. E esse é um dos maiores exemplos de fé para mim. Gente, já aconteceu muitas outras coisas na minha vida. Muitas coisas, muitos milagres. Eu já vi Deus fazer muita coisa. Muita coisa. E em todas essas coisas que eu vi Deus fazer, por mais que eu tenha dado uma balançada algumas vezes, eu sei que Ele fez mediante a fé. Pouco tempo atrás, existiram situações na minha vida que a única coisa que eu tinha era a fé. A única coisa que eu tinha era a fé das promessas de Deus na minha vida e na minha família se cumprirem, porque Ele prometeu. E a única coisa que eu tinha era a fé de que Ele continua fazendo, de que Ele continua sendo Deus, de que Ele é o mesmo sempre e de que Ele vê o meu futuro. Que eu só tenho dimensão do meu passado e do meu presente, mas o futuro é Ele que vê. E aí eu queria perguntar para vocês, qual é o tamanho da sua fé? A sua fé, ela depende... Não sobe. A sua fé, ela depende da ajuda de alguém na caminhada? A sua fé depende da ajuda, do apoio dos seus líderes, ou do apoio da sua esposa, do seu marido? Do que depende a sua fé? A Bíblia diz, em Mateus 17:20, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte, vá daqui para lá, e ele vai. Que nada será impossível para nós. Porque depende do tamanho da nossa fé em determinadas situações. E eu pergunto, onde está a fé dentro de você? Cadê a fé que tem poder para curar enfermos, restaurar famílias, expulsar demônios e ver os milagres de Deus acontecer? Onde está essa fé? Onde você depositou a sua expectativa? No ser humano? Ou você depositou apenas fé em Deus? Quando eu falo sobre a fé, eu queria falar também sobre um dia que, se não veio ainda na sua vida, pode ser que venha, o dia mau. O dia mau sempre virá. Sempre vai ter um dia que nós vamos acordar e está tudo desmoronando, tudo saiu do controle, tudo está fora do seu alcance, e a única coisa que vai te sobrar é a fé. Por isso que eu digo, cultive a fé dentro de você. Tenha atos diários de fé, ações de fé. O que são ações de fé? É olhar para Deus,
é confiar nele, é orar e colocar nas mãos dele, é tirar o controle das suas mãos e entregar nas mãos dele. Porque nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, nós queremos resolver tudo do nosso jeito, a gente quer que tudo saia conforme a gente imaginou, porque a gente criou expectativas daquilo. Mas Deus não criou a gente para ter expectativa em nada. Deus criou a gente para ter fé. E se você não consegue ter fé, ore agora. Olhe para Deus nesse momento. Fale com Ele. Peça a fé, porque até a fé que a gente precisa ter dele, vem dele, porque a gente depende totalmente dele. Para até ter fé nele. Eu queria fazer uma oração e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nossas vidas agora em Tuas mãos, Papai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que essa palavra comece a fazer sentido para cada um que está ouvindo essa palavra, que ela realmente faça sentido. Que a gente possa entender quem é o Senhor. Que a gente possa realmente te conhecer e saber que o Senhor vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque a gente esquece quem é o Senhor. A gente esquece as tuas capacidades, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é maior do que aquilo tudo que nós criamos na nossa mente. Maior do que as nossas perspectivas e expectativas humanas, fracas. O Senhor é maior do que tudo isso, Pai. Então eu te peço, Senhor, se há a falta de fé, em nome de Jesus, a nossa fé depende de Ti. Então derrama em nós fé para acreditar que o Senhor faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus, eu declaro pessoas neste lugar sendo transformadas através da fé que elas depositaram em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, derrama nesse momento, Senhor, fé em nós. Que nós possamos apenas olhar para Ti e acreditar em Ti e saber que é o Senhor quem faz. É o Senhor que conhece todos os nossos dias. O Senhor criou todos os nossos dias. Mesmo antes dos dias existirem, dos nossos dias existirem. Então, como que nós não vamos olhar para Ti e não vamos confiar em Ti, Senhor? Como que nós não vamos ter fé em Ti, Pai? Nos ajuda a lembrar que é o Senhor que faz infinitamente mais do que a gente pode ver, do que a gente espera. Infinitamente mais do que o nosso entendimento. Em nome de Jesus. O dia mau virá. O medo vai vir. A dor, o sofrimento, a tempestade. A tempestade vai vir. Você já viu quando vai começar uma chuva muito forte? Que começa, um pouquinho antes dessa chuva, você começa a ver o vento. O clima começa a mudar, sabe? Quando vem uma tempestade, o clima não começa a mudar. E às vezes, começa a esfriar, as coisas começam a mudar. E às vezes essa mudança é tão delicada que a gente nem percebe. Você só vê que está ventando, que as coisas estão mudando. Mas você olha e fala, nossa, que silêncio, que calmaria, tá tudo certo. E daqui a pouco, às vezes você está até andando na rua, desprevenido, sem guarda-chuva, sem nada, e daqui a pouco começa uma tempestade. Eu já tomei chuva desse jeito, estava na rua, nem esperava. Que tem que sair correndo para se abrigar em algum lugar, porque de repente vem uma tempestade. Olhe para a sua vida dessa maneira. Como é que está a sua vida hoje? É uma calmaria? Está tudo muito tranquilo? Estou de boa hoje, está tudo certo. Tem nada demais acontecendo na minha vida. Começa a se preparar, colocar a fé dentro do seu coração. Começa a ter atos de fé diários. Porque na hora que a tempestade vier, é a sua fé que vai te manter em pé.
É você olhar e saber que Deus vê depois da tempestade. Ele vê o depois, o além. Então começa a fazer isso agora, porque se tiver uma calmaria, fique sabendo que um dia a tempestade pode vir. E a tempestade, não estou dizendo que é algo... Nossa, Vanessa, você está desejando que algo ruim aconteça na nossa vida? Não. Nós somos seres humanos, filhos de Deus. E Deus não disse para a gente que tudo seria perfeito. De repente, tudo pode mudar. Para o bom, mas tudo pode mudar para o ruim também. E é a nossa fé que vai nos manter de pé. Comece a exercitar isso agora. O Fernando vai tocar um louvor que eu senti de tocar para hoje. E eu gostaria de saber se alguém quer que eu ore por algum determinado sentimento ou algo que mexeu com você nessa palavra. Vem aqui na frente que eu vou orar por vocês durante esse louvor que o Fernando vai ministrar. Quem não vier à frente, presta atenção na letra dessa música. Fique em silêncio. Traz a calmaria para o seu coração agora. Feche os olhos, abaixa a sua cabeça e vai falando com Deus. Escute esse louvor e se acalme. Amém? Antecede a dor. Escuro na pausa entre a chuva e o primeiro trovão. Seja minha canção. Compor. Seja minha canção. Estrofe, ponte e refrão. Resiste em abrir e eu bato em vão. Vejo de longe vem partir com bilhete em minhas mãos. Seja minha canção. Estrofe, ponte e refrão. Seja minha canção. Em minhas mãos.
sentido aqui em minha vida, eu quero desistir. Seja